Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, de acionar o sininho aí para receber os novos vídeos. São sempre 2 por semana, são 2 lições. E quero deixar também meu agradecimento a todos aqueles que contribuem, que compartilham, que colaboram com o nosso canal, né? Os nossos colaboradores, os nossos patrocinadores. De maneira especial, Márcia Aparecida Miguel Zeponi, Ana Lúcia Escapim, a Márcia que tem um centro de orientação teológica existencial. O contato está aqui embaixo na descrição do vídeo. Nessa descrição também vocês vão encontrar todo o material que é usado aqui, o material que eu uso como base para as lições. Então, lá você vai encontrar a bibliografia e o texto temático aqui para você poder fazer o seu estudo e acompanhar ele. Tá legal? Então, hoje nós vamos continuar, nós vamos finalizar o capítulo 10 do Evangelho de São João, que é a festa da dedicação do templo. Então, nós estamos na festa das tendas, né? E nós vamos para um outro momento, uma outra festa religiosa judaica, a festa da dedicação do templo. Lembro que nós ainda estamos dentro daquela dinâmica do êxodo, da saída, do caminhar de Jesus, o convite de Jesus a segui-lo vendo, conhecendo, aceitando, buscando. Então essa é a dinâmica do Evangelho de São João. E no final deste texto de hoje, do capítulo 10, versículo 22 ao 42, nós teremos uma grande revelação, um fato novo. Aliás, são dois fatos novos. Nós vamos ter uma temática trinitária sendo aplicada e, acima de tudo, Jesus dizendo que do judaísmo, ou seja, da religião judaica como ela foi instaurada, ela não serve mais para a libertação do homem. Ela se tornou também uma estrutura de aprisionamento. Ou seja, Jesus vai dizer com todas as palavras que é necessário sair, é necessário modificar os paradigmas. E essa é a tese de São João, lembrando que esse texto ele está sendo direcionado aos cristãos que devem entender sua fé. Eles já receberam a catequese, eles vivem em comunidade, mas agora eles têm que entender a profundidade daquilo que eles possuem. Ou seja, ninguém ama aquilo que não conhece, de Santo Agostinho. Então, a teologia de São João, teologia dos padres que vão se inspirar em São João para fazer a teologia dos primeiros séculos, ela tem essa dinâmica, ela é apologética, ela tem uma apologia da sua fé. A de São João, ela, como um dos nossos grandes pais da fé, ele quer mostrar a diferença entre o judaísmo, entre o paganismo, em frente ao cristianismo. Então essa é a realidade. Então nós vamos mergulhar nesta temática hoje. Não é um texto muito, são 30 versículos, né? E nós vamos tratar deles aqui. É uma conversa que continua. Claro que não há uma solução de continuidade para o capítulo 10, né? Porque ele está numa cena e ele modifica para outra. E aí nós temos meses, se fôssemos olhar, de diferença. Mas continua a dinâmica do episódio do cego. Nós vamos notar que o final dela vai fazer menção a isso. Ou seja, vai fazer menção a esta iluminação, a essa busca, a esse recebimento do conhecimento do conteúdo que Jesus tem para nos apresentar na fé. Então, capítulo 10, do versículo 22. Então, a festa da dedicação do templo. Ela vai dar uma dinâmica. A festa das tendas, aqui eu vou fazer mais um parêntese litúrgico para a gente entender o que é que significa propriamente essa festa que vai iniciar o versículo 22, dizendo que Jesus estava na festa da dedicação. A festa das tendas, no calendário da festa dos judeus, é seguida pela festa da dedicação do templo. Nós estamos situados bem no meio do capítulo 10 de São João. E o versículo 22 coloca uma série dos seguintes episódios: a festa de Jerusalém, a festa da dedicação do templo de Jerusalém. Então, essa festa, esse festival de dedicação do templo, é uma festa de inverno. Isso é importante. É uma festa de inverno que coincide com o solstício de inverno, ou seja, uma noite longuíssima, ou seja,
dura essa festa, essa celebração, ela dura 9 dias. E por que ela foi criada? Para lembrar a reconquista do templo de Jerusalém, na revolta dos Macabeus, né? No ano de 167 a.C., Antíoco IV Epífanes, o rei grego da Síria, havia ocupado o templo de Jerusalém. E o que ele fez lá? Ele colocou uma estátua de Deus, né? De Zeus lá no meio. Então isso, para os judeus, foi uma afronta à sua fé. Então Judas Macabeu, com os seus irmãos, eles fizeram uma revolta. E essa revolta culminou pela retomada do templo. E o dia da retomada, ou seja, a semana da retomada, é o 25º mês de Casleu. Então, coincide com o nosso dezembro, é o aniversário da consagração do templo. É um festival marcado pela iluminação do candelabro de 9 braços, né? E é chamada de Hanukkah, né? Hanukkah, esse candelabro tem 9 braços. O candelabro judaico geralmente tem 7, que lembra os 7 dias da semana. Então, todos os dias, esse é o sabático, né? Todos os dias vai se acendendo uma luz e no 7º dia se acende todo. A Hanukkah, então, é os 9 dias. Então, significa a festa da dedicação. O capítulo 10, ele apresenta os fatos que ocorrem nesse período, nessa festa da dedicação. E o versículo 22, ele traz para nós algumas informações importantes, que Jesus está nessa festa da dedicação do templo. Então, qual é o foco da teologia de São João? O templo. Tudo aquilo que acontece no templo. Ele está direcionando a sua reflexão teológica para as coisas que aconteceram no templo, o que acontece no templo, como as coisas transcorrem. E o templo, não de maneira aleatória, mas um local preciso do templo, ou seja, o pátio de Salomão, que é o pátio onde ficam os mestres, os doutores, os conhecedores. E aí ele diz uma palavrinha muito simples: era inverno. A festa acontece no inverno, mas por que ele lembra isso? Por que ele fala isso? Depois nós vamos ver por que ele usa essa expressão. É desnecessário dizer, né, que ela tem uma ligação, ou seja, uma ligação com o período de inverno, o Natal e por assim dizer, né? O fato dele citar essa palavra tem um valor simbólico para São João. É a referência do frio, da geada, da falta de frutas, a falta de vida, né? Em Jerusalém, nessa época, faz frio, né? E uma indicação lembra precisamente, ou seja, não há frutos, não há calor e não há vida. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão, exatamente o local onde os mestres da lei se reúnem. Um dos lados do templo, precisamente, é o lado leste do pórtico, chamado Varanda de Salomão. Era pleno de homens que ficavam ensinando, falando da lei, fazendo instrução aos seus discípulos. Mas não só eles, qualquer pessoa que quisesse ter acesso a esse conhecimento podia fazer. Ou seja, podia ter acesso a esse conhecimento. Existia uma colunata, né, uma série de colunas que formavam um tipo de galpões onde as pessoas ficavam embaixo e ficavam ensinando. Jesus caminha sobre essa varanda e ele vai passando pelos vários mestres que estão ali. Eu imagino que ele passa a ser seguido por essas pessoas, né? E lá ele fala com os fariseus, com os escribas e os seus discípulos. E lá tem um contato com seus adversários. E assim começa a cena. Ou seja, ele está em Jerusalém, na festa da dedicação do templo, e é inverno. Esse inverno você já imagina o que vai significar. A dureza de coração, a frieza, a aridez, a infertilidade das mentes daqueles homens que, como ele próprio disse, se auto-intitulam os defensores da fé, mas não conseguem ver um palmo diante dos olhos. Os judeus rodearam Jesus e perguntaram: até quando nos deixará na incerteza? Se tu és o Cristo, diz-nos claramente.
Eles pedem uma declaração explícita da messianidade de Jesus. No fundo, eles queriam uma palavra de Jesus para prendê-lo, para acusá-lo de alguma coisa. Para que Jesus dissesse abertamente: Eu sou o Messias. E aí Jesus responde de uma maneira surpreendente. Ele não só vai dizer que é o Messias, mas ele vai dizer algo muito mais forte. Algo muito, muito mais forte. Jesus respondeu: Eu vou-lo digo, mas não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Então ele diz assim: Eu não preciso dizer nada para vocês. As minhas obras estão dizendo. O que eu estou fazendo está falando. E é aí que se encontra a grande reflexão de São João. João faz uma reflexão do versículo 1, do capítulo 1 até o capítulo 21, uma grande reflexão sobre cada palavra, cada atitude, cada gesto de Jesus. Porque ele tem o entendimento de que esses gestos, eles não são aleatórios, eles representam, eles têm uma finalidade muito mais profunda. Eles, porém, Jesus, porém, nunca disse expressamente para eles que ele era o Messias. Ele sempre fez entender através das obras e dos atos de fé. Porque qual é a intenção de Jesus? Jesus não quer ser alguém que é respeitado e reconhecido por aquilo que ele diz. Mas ele quer que aconteça exatamente o que aconteceu com aqueles guardas, que foram, ouviram e disseram: Este homem é diferente. Nele há algo diferente. Aquilo que aconteceu com os apóstolos, quando foram até ele, os discípulos de João, e foram até ele, e ele disse: Onde moras? Ou seja, onde você se firma? Quem é você? E aí ele disse: Vinde e vede. Jesus não quer impor a fé. Jesus não quer que ninguém creia nele por medo, por angústia, ou por depressão, ou por outro motivo qualquer. Jesus quer ser amado profundamente, usando-se todas as ferramentas que o espírito humano possui: o desejo, a liberdade e a vontade. A partir daquilo que ele diz, ele quer ser crível para as pessoas. Desta forma, ele retomou o discurso das obras feitos em Jerusalém, lá na piscina probática, lá na piscina de Siloé, por ocasião da cura do paralítico. Em verdade, Jesus diz: As obras que eu realizar em nome do Pai, elas dão testemunhos de mim. E ele está diante de uma situação em que ele está sendo ouvido, observado por pessoas que não são incultas, não são ignorantes. São pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, e para cada coisa que ele diz, eles fazem uma vinculação com toda a escritura hebraica, com toda a tradição de Israel. E aí Jesus vai dizer com todas as palavras, no versículo 26 e 27, não credes, porque não sois minhas ovelhas. As ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Aqui é o tema que nós dizemos no final nos versículos anteriores. Ele quer ser a porta, ele quer ser o pastor exemplar. Ele quer que os seus discípulos não o sigam porque ele é mais um, mas o sigam porque ele é único. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer. Ninguém as roubará de minha mão. É o que acontece com as ovelhas de Jesus. Jesus lhes dá a vida. Tem dois significados. Esse lhes dá a vida. Primeiro, Jesus dá a vida por eles. É o sentido de que ele a perde. E segundo sentido, Jesus comunica a vida a eles, ou seja, permite que tenham a vida plena, a vida eterna. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E aqui se apresenta o eterno objetivo da teologia de São João: indicar a plenitude, uma totalidade, uma realização completa. Jesus não é mais um profeta. Jesus não é mais um pregador. Jesus é o Messias. E aí nós vamos nos encontrar diante de algo teologicamente novo. Meu Pai me as deu, e é a maior de todos, e ninguém pode arrebatar das mãos do meu Pai. É um discurso que vai finalizar dizendo que Jesus está ali para realizar a obra do Pai, e uma vez realizada, ou seja, uma vez feita a obra, ela não volta atrás. E aqui
lembrando que nós estamos falando do batismo, é aquilo que a gente diz dos dons do batismo. Ou seja, ele é indelével. Uma vez passado pelas águas do batismo, o dom da graça ele se manifesta de uma maneira irrevogável. No versículo 30 encontramos uma frase teológica nova até agora, mas muito importante para a teologia. Eu e o Pai somos um. E aí é uma revelação que dá um passo à frente da própria pergunta dos judeus. Jesus não está dizendo que ele é o Messias, ele está dizendo algo muito mais forte. Eu e o Pai somos um. Jesus está se identificando com Deus. Aqui nós temos os primórdios de uma teologia trinitária. Jesus se declara Deus de fato, e eles entendem e eles reagem violentamente a isso. Versículo 31, os judeus pegaram pela segunda vez pedras para apedrejar. Eles saíram catando pedras ali para apedrejá-lo. Por quê? Porque a maneira com que ele falou na varanda de Salomão soou como uma blasfêmia. Por quê? Porque eles não entenderam. Eles não entenderam que o que ele tinha era totalmente novo e isso sobrepunha sobre tudo aquilo que eles estavam ensinando, estavam vivendo, estavam pregando. É nesse momento que nós temos o início da segunda parte do discurso. Disse-lhe Jesus: Tenho mostrado muitas obras boas da parte de meu Pai. Por qual dessas obras quereis me apedrejar? E o versículo 33, os judeus respondem: Não é por causa das obras que queremos te apedrejar, mas por uma blasfêmia, porque sendo homem te fazes Deus. E aqui nós vemos o limite da fé judaica, o limite da esperança de Israel. Ou seja, esperar que um homem venha salvar os judeus, esperar que um homem venha mudar a sociedade de Israel, esperar que um homem venha dar novos caminhos. Essa, no fundo, é a grande enganação da história da humanidade em todos os seus tempos, achar que um homem pode mudar a vida da humanidade. O homem pode assumir o desejo de mudar a sua própria vida, de semear valores que vão mudar a vida dos outros, mas não tem o homem, não existe um salvador da pátria, não existe o homem que vai resolver todos os problemas, não. Os mestres judeus pregavam isso, de que o Messias iria resolver todos os problemas. E Jesus vai dizer algo muito maior. Não é o Messias, homem, que vai fazer isso. Ou seja, os judeus estavam preparados para acolher mais um líder político, um líder, mas não para receber essa mensagem simples e direta. Eu e o Pai somos um. Ou seja, em outras palavras, eles não estavam preparados para acertar essa declaração. Eles ficaram perdidos. Os judeus rodearam e perguntaram: Até quando nos deixarás nas incertezas? É a pergunta que eles fazem, só que eles receberam a resposta, mas não estavam preparados para a resposta. Então não é tanto a maneira com que nós nos perguntamos, mas é as respostas que nós queremos ouvir que modificam as nossas vidas. E aqui, São João está falando para os cristãos. Nós podemos buscar Jesus em livros, em ritos, em tantos lugares, mas se tudo aquilo que nós experimentarmos e vermos não serve para a resposta que nós queremos ouvir, então nós estamos surdos, estamos cegos a essas respostas. Isso serve para todas as atitudes. Cega, aquela expressão, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Então aqui está algo que chama os cristãos a uma mudança de paradigma. Ou seja, não é nas instituições humanas que se encontra a salvação. O Messias é um homem que teve uma tarefa. Dizer que Jesus é o Messias é ainda pouco, né? Porque a tradição judaica simplesmente esperava um homem. Então Jesus não é apenas o Messias. É isso que João quer que os cristãos entendam. Ele não é o Messias dos judeus. Ele é muito mais. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. Ou seja, Jesus não só exerce uma função de Messias, de mensageiro, não. Ele é da substância divina. Ele é o próprio Deus. É igual ao Pai.
é um com o Pai. E temos aqui aquilo que eu disse, os primórdios de uma teologia trinitária. Jesus responde com uma interpretação bíblica que, como disse, para aqueles mestres, ela é um tapa na cara, porque eles ficam sem resposta. Replicou-lhes no versículo 34. Não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses, Salmo 81, versículo 6. Não é isso que ele está dizendo. Ou seja, o próprio Deus está dizendo, o próprio Deus revelou, o próprio Deus colocou na lei. O homem é de origem divina. Então, Jesus parte desse pressuposto. Vocês não podem anular a Sagrada Escritura, vocês não podem jogar por terra todo o ensinamento que o próprio Deus os revelou, porque vocês não conseguem compreender aquilo que ele disse. Ou seja, portanto, como os mestres podem considerar a declaração de Jesus como blasfêmia, se ele está falando algo que as Escrituras estão dizendo. Eu sou o Filho de Deus. Vocês também, homens, têm o potencial de se assemelhar com Deus. Novamente, a teologia batismal. O dom do batismo nos faz filhos de Deus, co-herdeiros do reino. É isso que São João quer que as pessoas que fazem a reflexão em cima do quarto evangelho tenham. Fazer da humanidade deuses, fazer do homem como Deus. É a revelação que o próprio Deus é uma comunicação da divindade com o homem, para que o homem possa recuperar totalmente todo o potencial criador que Deus deu para o início. E Deus disse, faça-se o homem a nossa imagem e semelhança. E aqui eu faço um apêndice importante, lembrando Santo Agostinho, né? Santo Agostinho que, ao falar da Eucaristia, ao falar dos sacramentos, ele vai falar aos pastores e assim, o pastor com a Eucaristia na mão, levanta diante da Assembleia e ele diz uma frase, Santo Agostinho diz assim, que é como aquele momento deve ser entendido da seguinte maneira. Não vou dizer o que Santo Agostinho disse propriamente, é um pouco mais longo, mas em poucas palavras, contemplem o que sois. Recebam o que é. Perseverem no que são. Aqui nós temos um projeto de vida, temos uma grande verdade e temos algo que é dito exatamente nesse texto. Ou seja, que o homem tem uma dignidade diferente e que essa dignidade só se completa, só se restaura quando nós aceitamos receber Jesus, que nos faz templos de Deus, morada de Deus, nos torna filho de Deus e nos faz isso de uma maneira partilhada. É aquela frase que quando nós visitamos uma casa, as casas, nós devemos dizer sempre, a paz esteja convosco. Ela permanece, nós dizemos isso a paz esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso coração está em Deus. Então, essa é a grande realidade. Então, finalizando esse apêndice, é uma grande revelação para aqueles que ouvem esta teologia joanina. Versículo 37. Eu não faço as obras de meu Pai. Se eu não faço as obras de meu Pai, não me creais. Mas se as faço e não quiserdes crer em mim, crede nas minhas obras. Jesus vai ao básico do básico. Se vocês não conseguem ver em mim, vejam nas obras. Ou seja, é pela árvore, é pelos frutos que se conhece a árvore. A segunda parte do discurso também termina com uma declaração teológica muito importante no que diz respeito à estreita união entre a pessoa do Filho e a pessoa do Pai. E novamente vai ouvir dos mestres da lei, dos fariseus e dos seus discípulos uma resposta negativa. Procuraram então prendê-lo, mas ele se esquivou das suas mãos. Jesus recua, Jesus sai de Jerusalém, ou seja, Jesus disse o que havia de ser dito. Não existe mais nada a ser proclamado. Ele disse algo que eles não estavam preparados para ouvir, mas que têm a capacidade de ouvir, desde que tenham a humildade de acolher aquela verdade. E aí o versículo 40, que já estamos no final do capítulo, vai nos transportar, e aí existe um grande significado aqui. Ele está na festa de Jerusalém, e é inverno. Jerusalém está fria, Jerusalém está morta, Jerusalém está estéril.
As mentes estão fechadas, os corações. É como se as sementes que forem plantadas na terra, elas, no inverno, elas não desabrocham. Versículo 40. E retirou-se novamente para o além-Jordão, para a região de Genizaré, do lago de Genizaré, para o lugar onde que João começou a batizar. E lá ele permaneceu. Então, na festa da dedicação do templo, no inverno, quando os corações das pessoas estão congelados, o clima frio, ele representa isso, ou seja, as pessoas obstinadas em não deixar que a palavra germine, áridas, não deixam nada frutificar nem florescer. Jesus deixa o templo, precisamente na festa que lembrou a consagração do templo. Deus havia voltado a morar lá. A festa em que celebra isso, ou seja, a chegada de Deus no templo, a volta de Deus no templo, Jesus abandona o templo. Não entra mais nele, ele faz um êxodo ao inverso. Ele retirou-se novamente para o além-Jordão, para o lugar onde João começou a batizar. E aí, novamente, ele a teologia simbólica de São João nos diz uma coisa. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Jesus abandona o templo, pois o templo não o recebeu. E sem Deus no templo, o templo é uma construção de pedras, é vazia, é fria, é árida. Ou seja, como na cena dos vendilhões do templo, que Jesus esvazia a instituição do templo, ou seja, somente que agora o foco desse esvaziamento não é o culto. Jesus coloca as ovelhas, os bois, os pombos, todos para por quê? Porque não é para celebrar mais o culto lá. Agora, o foco de esvaziamento é a função de instruir e educar que era celebrada naquele local. Ou seja, no inverno, na aridez, na esterilidade dos mestres de Israel, não há mais espaço para a grandiosidade do Messias Deus. E aqui eu faço um adendo na história de Israel. Josué tinha passado do Jordão, leste para oeste, para entrar na terra prometida. Jesus faz o oposto. Ele cruza a Jordânia, de oeste para leste, e sai da terra prometida. Versículo 41. Muitos foram a ele, ou seja, aquilo que ele quer. Que não seja uma imposição, mas aqueles que de fato quiserem, vão a ele. João não fez milagre algum, mas tudo o que João falou deste homem era verdade. E muitos acreditaram nele. Ou seja, se não querem acreditar por causa de mim, acreditem por causa das minhas obras. E naquele lugar, é a palavra que está ali, ou seja, fora da Terra Santa, fora do território de Israel, fora do recinto do templo. Aqui entendemos propriamente e profundamente que Jesus, no discurso do bom pastor, ele diz uma coisa que talvez lá não seja bem compreendido, mas aqui tem a completude final. Ou seja, vou levá-los para fora. Ou seja, vou tirar vocês da frieza do templo, da frieza das mentes, dos corações e da insensibilidade daqueles que estão diante da verdade e não conseguem ver, diante daqueles que estão diante da novidade e preferem as coisas velhas. Diz ainda, muitos foram a ele, muitos acreditaram nele. Temos aqui o ensinamento teológico da reflexão joanina. É o exemplo concreto das ovelhas que seguem o pastor, né? Que fez fugir, tornou livres, mas que agora não faz uma libertação do Egito. Josué estava saindo do Egito para a Terra Santa. Jesus está fazendo uma libertação do templo, saindo de Jerusalém para outro. Então é um êxodo às inversas. São João faz aqui a declaração mais revolucionária do cristianismo. Está nesses versículos. Que diz a todos que Jesus é o pastor modelo, o bom pastor que leva todos os homens que estão dispostos a segui-lo a libertá-los das estruturas da religião do Antigo Testamento, levando para a liberdade. Então essa teologia, hoje, para nós, é um grande convite, de maneira especial para aqueles que não estão mais compreendendo a sua fé, e nem o mundo que vive. Que muitas vezes se deixam aprisionar por regras que se escondem através de um véu de falsas liberdades. Falsas liberdades que colocam o homem no centro.
o homem como fonte de salvação e de transformação, os messias particulares, os falsos profetas, né? Então, esse texto é um convite a todas as pessoas a fazerem uma revisão, a ver que o retorno é para Deus e não é para o homem. Então, todas essas pessoas que estão aprisionadas nessas regras que vão se impondo, ele propõe uma mudança de paradigma. Até mesmo os próprios paradigmas criados pelas paralisias e fisiologismos da nossa má compreensão e da nossa instrumentalização, porque ela também existe, da nossa fé cristã. Parece que as coisas não podem acontecer de outra maneira, tem que acontecer daquele jeito. Não, o Espírito Santo, ele nos leva a crer, o Espírito Santo que nós recebemos no batismo, e nosso batismo, já disse, não é um de segunda categoria, nos faz ver novas possibilidades, novas realidades. A pergunta que vem aqui é, o que eu vou fazer com o Evangelho no mundo de hoje? Não nas páginas de papel, mas nas páginas da vida, nas páginas do nosso cotidiano. E aqui, a grande mensagem de São João. É necessário sair. Nesse sair, nós vamos já ter a introdução do novo tema que será apresentado nos capítulos seguintes. Lázaro, vem para fora. E é o sinal, o sétimo sinal, o sinal de Lázaro. Mas esta é uma outra aula. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Você que está chegando hoje, não deixe de se inscrever, deixar o seu like. Bem-vindos ao nosso canal. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. A paz esteja convosco e permaneça no meio de vós. Até a próxima.